Olá, gente, tudo bem? Na verdade, eu resolvi começar a fazer essas lives agora porque eu tava com muita dificuldade com a caixinha de perguntas. Eu começava e daí já chegava uma coisa, outra e nunca ia pra frente. Então eu resolvi que falando com vocês aqui ao vivo, eu já consigo responder as perguntas que apareceram. E a gente já conversa, se tem mais dúvida eu já vou respondendo e assim eu consigo me agilizar um pouco melhor. Bom, e eu queria contar também pra vocês que agora, finalmente, graças a Deus, eu tô com uma equipe maravilhosa, então as coisas estão andando um pouco melhor. A gente vai ter live hoje, amanhã e quarta-feira. E aí na próxima semana e na outra a gente vai ter uma maratona de lives de conteúdo um pouco mais denso, um pouco mais profundo, com começo, meio e fim. Segunda, quarta e sexta, se eu não me engano. E vocês já podem ir anotando aí na agenda de vocês que dia 21 a gente vai ter uma super novidade, que eu sei que vocês já estão me perguntando no direct, né? Faltam agora 24 dias, mas logo eu vou contar pra vocês que novidade que é essa. Então, se tá todo mundo me ouvindo bem, eu vou começar já com as perguntas e respostas que eu tenho aqui. E aí, logo na sequência, o que mais que vocês tiverem de dúvida, vocês vão perguntando e a gente vai batendo papo. Normalmente a gente faz lives bem estruturadas, né? Mas hoje vamos fazer esse bate-pronto, ver o que acontece. Alguém tem alguma pergunta além das que foram mandadas lá? Alguma pergunta aleatória? Já vão mandando aqui que entre uma e outra eu já vou respondendo. Vamos lá então, deixa eu ver o que a gente tinha aqui. Começar com essa, ó. Não é pergunta, mas é tudo tão difícil e ainda vem os palpites e os julgamentos de como você está educando. Vocês vivem isso por aí também? Rola muito palpite, rola muito comentário, como é que é? Contem um pouquinho pra mim. Eu acho que a questão, né, dos palpites e dos julgamentos, porque eu acho que não tem uma mãe que vai dizer pra mim que nunca foi julgada ou que nunca teve um monte de palpite em relação ao que fazer, ou que não fazer. Mas eu acho que o pulo do gato, eu acho que a grande questão é a gente estar muito seguro com o que a gente acredita e o que a gente quer pro nosso filho. Porque vamos pensar num exemplo bem bobo, assim, bem aleatório. Se tu torce pra um time e vem outra pessoa querer te convencer pra torcer pra outro time, você não entra em parafuso, porque tu já tem o teu time, tu tá certo do teu time, e o que a outra pessoa pensa é problema dela. A gente pode pensar isso, infelizmente, muitas vezes pra política, que a gente deveria ser mais aberto pra discussão, mas acaba que não é, pra religião. Então, quando a gente tá certo do nosso ponto de vista, o ponto de vista dos outros não afeta tanto. Agora, quando a gente está em dúvida do que a gente quer, de quais são os nossos valores em relação à educação dos nossos filhos, se eu devo ou não devo fazer o que eu tô fazendo, aí aquilo que os outros falam, aquele blá 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 na nossa orelha, ele incomoda um pouco mais, ele ressoa dentro da gente um pouquinho mais, ele é mais... nem sei se existe essa palavra, mas ele é mais incomodativo. Enquanto que se a gente sabe o que a gente acredita e se a gente está muito firme nas nossas próprias convicções, o palpite dos outros é só o palpite dos outros. Faz sentido para vocês? Deixa eu esperar um pouquinho as respostas. Enquanto isso, eu vi uma pergunta aqui em cima, deixa só eu abrir aqui. Aqui, da Camila. Eu saio de casa para trabalhar escondida ou explico e deixo chorando? Camila, assim, ó, eu acho que essa é uma resposta que depende muito da família e da fase da criança. Eu acho que vocês têm que testar e ver o que funciona melhor pro filho de vocês. O Theo, quando ele era um pouquinho mais novo, se o Gero saía para trabalhar ou se eu saía e a gente ia e se despedia, né, que a gente achava que era mais respeitoso, enfim, ele entrava num choro tão grande, que ele não conseguia sair daquele estado. Eu não sei se vocês lembram, mas teve vezes que eu chegava na academia e eles ligavam lá na academia pra mim, Bárbara, por favor, volta, que o Theo tá chorando muito. E eu tinha que voltar pra casa
porque ele entrava numa explosão emocional, num estresse quase que tóxico, que eu tinha que voltar para casa. Dava 10 minutos, eu voltava embora. Hoje, se a gente sai e não se despede, ele fica muito mais ofendido. Ele demora muito mais para voltar pro estado dele de calma, se a gente sai sem dar tchau. Então hoje a gente sempre vai dar tchau. Normalmente ele diz tchau, mamãe, e a gente vai. Às vezes ele chora, mas logo ele consegue, né, entrar em alguma outra atividade com o cuidador, com quem tá com ele, se é o pai, ou se é a babá, ou se é a avó. E tem funcionado melhor. Então, eu acho que o que funciona melhor é o que a criança vai ficar melhor. Se eu me lembro bem, teu filho tem mais ou menos a idade do Theo, não é? Nessa idade, eles já conseguem um pouquinho melhor entender que o cuidador, o adulto, ele vai, mas ele volta. Então, ele lida um pouquinho melhor com o tchau. Mas eu não acho que se a criança lida bem, quando o adulto sai, ela nem percebe, né? Ela não chora, ela fica tranquila. Eu não acho que isso é uma falta de respeito, ou isso é um jeito de estar tratando mal a criança, ou de estar faltando com o respeito com ela, porque você não tá mentindo, ou você não tá enganando essa criança, você tá facilitando um processo que do outro jeito vai ser muito mais difícil para ela. Entendeu? Uma coisa é você mentir pra criança, dizer, não, o papai não vai sair, o papai tá aqui, ou o papai só vai no banheiro. E aí o papai some. Não, isso eu acho que não em nenhuma idade. Mas sair de fininho e a criança nem percebe, e quando ela vê o adulto já tá de volta, eu acho que tá super ok. Me diz aí se faz sentido pra vocês, gente. Vamos ver o que mais. Vamos para uma de autoconhecimento aqui, ó. Por onde começar o autoconhecimento? Alguém aqui baixou a lista de perguntas que eu mandei lá no Telegram? Alguém deu uma olhada? Eu recebi vários comentários no direct falando que vocês acharam a lista muito difícil, né? Que mesmo que era uma lista básica, que era uma lista simples, foi muito difícil para responder. E eu falei num áudio esses dias também que o autoconhecimento é uma coisa que a gente basta estar com o olho aberto, a gente pode estar conhecendo a si mesmo, mas que a gente tem que estar atento, a gente tem que estar disposto. Então, quando eu vejo um filme, algo daquele filme me acerta, eu tô conhecendo algo sobre mim. Quando eu tô discutindo com alguém e de repente eu dou um passo atrás e eu começo a observar como que eu tô me comportando em relação àquela discussão, em relação àquela briga, eu tô me conhecendo um pouquinho mais, entendeu? Quando eu tô escrevendo um papel e de repente eu tenho um insight da minha infância, eu tenho uma lembrança, eu tô me conhecendo um pouquinho mais. Então, embora a gente tenha muitas ferramentas e ferramentas muito úteis e muito interessantes para nos ajudar com o autoconhecimento, o mais importante é a gente estar atento, é a gente estar disposto, porque aí a gente se conhece o dia inteiro. Da hora que a gente acorda, a hora que a gente vai dormir, a gente está se conhecendo. O autoconhecimento, ele está acontecendo o tempo todo que a gente está olhando pra gente. E aí eu vou emendar com uma outra pergunta que a gente teve aqui. Deixa eu só achar, peraí. Ai, não tô achando, gente. Mas que por que é tão difícil a gente conhecer a gente mesmo? Na verdade, a gente não costuma olhar pra gente, né? A gente aprende principalmente na primeira fase da nossa vida, vamos contar, sei lá, até os 30, 40 anos, a gente tá muito preocupado com o lado de fora, né? Daqui pra fora. O Jung, ele fazia um diagrama no qual ele explicava a vida. E era como o sol, que nasce, chega no sol do meio-dia e se põe. E o se pôr é a nossa morte, né? É a morte do nosso corpo. Então, essa seria a caminhada da psique do indivíduo. E na primeira metade da vida, a gente está voltado para fora. A gente está olhando, a gente vai conhecer quem a gente a gente vai buscar uma carreira, a gente vai buscar um companheiro, a gente vai ter filho. Então, todo o nosso esforço, ele está voltado muito para o lado de fora. E do sol da meia-noite, que era como Jung dizia, né, que é como se fosse a metade da nossa vida, até que o sol se ponha, a gente começa a olhar para dentro, a gente começa finalmente a olhar para trás e pensar o que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu gostei de ter feito, o que eu não gostei de ter feito. Mas quando a gente começa essa caminhada um pouquinho mais cedo, quando a gente começa a olhar para dentro da gente mesmo,
um pouco antes, a gente começa a andar muito mais consciente pela vida, a gente começa a escolher muito mais e com muito mais clareza os caminhos que a gente vai seguir, né? Então é tão difícil, primeiro porque culturalmente não é uma coisa que é valorizada, a gente não aprende nas escolas, a gente não aprende com a nossa mãe, a gente não aprende com o nosso pai, a gente é forçado ou é ensinado sempre a olhar para fora e nunca olhar para dentro. Então, principalmente hoje em dia, que a gente tem o acesso às redes sociais, acesso a muita informação o tempo todo, de uma vez que a gente só olha para fora, a gente não olha para dentro, a gente se esconde da gente mesmo. E é muito fácil hoje se esconder da gente mesmo, porque vamos pensar, sei lá, há 50 anos atrás que a gente não tinha internet, que a televisão era escassa, que não era todo mundo que tinha. Chegava o fim do dia, a gente sentava, sei lá, na frente de casa, ia tomar um chimarrão, ia ficar vendo os vizinhos passar. O tempo corria numa outra velocidade, a gente conseguia olhar pra gente, a gente conseguia olhar pra dentro, a gente tinha ócio, a gente tinha mais tempo no nosso dia. E hoje em dia, a gente é convidado a olhar para fora, a produzir, a mostrar, a exibir, a trabalhar, é sempre para fora. Então, o nosso autoconhecimento está cada dia mais prejudicado, cada vez menos a gente se conhece. E por isso que é tão difícil você nadar contra a corrente e buscar olhar para você mesmo. Por isso que é tão difícil quando eu falo nos nossos 15 segundos de manhã cedo, vamos parar um pouquinho e vamos olhar para dentro. Gente, todos os dias eu recebo mensagem, eu não consigo olhar para dentro, eu fico angustiada, eu gosto do story, mas me dá uma coisa no meu peito que eu não consigo olhar para dentro. Porque você, sei lá, se você tem 30 anos, tu tá há 30 anos fugindo de você mesmo, tu tá há 30 anos olhando para fora. E quando eu chego aqui e convido vocês, vamos olhar para dentro? Claro que dói, claro que é difícil, claro que a gente sente será que é isso mesmo que eu devia estar fazendo? Então, eu acho que é por isso que é tão difícil. Faz sentido para vocês? Conversem um pouquinho comigo, deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários que estão passando. Normalmente a gente faz lives conversando mais com vocês, né? Aqui, ó, a Andrea. Nossa educação cultural é ver o outro e não nós mesmos, é exatamente isso. A gente olha para fora, mas não aprende a olhar para dentro. A Si colocou aqui para mim, ó, o link do Telegram tá lá na minha bio, tá? Senão eu posto depois e nos stories de hoje tem também. Vamos ver outra aqui. Aqui, ó. Por que é tão difícil a gente se colocar às vezes em primeiro lugar? Contem pra mim se vocês se colocam em primeiro lugar em algum momento no dia de vocês. Quando que vocês se colocam em primeiro lugar? Contem aqui pra mim um pouquinho. Vou tomar uma água enquanto vocês estão escrevendo aqui pra mim. Quando que foi a última vez que você se colocou como prioridade na sua vida? Vamos ver se alguém se arrisca. Nunca. Mais alguém? Última vez, assim, que vocês se colocaram em primeiro lugar. Só tenho meu horário quando eu vou na academia. É muito difícil, né, a gente aprender a se colocar em primeiro lugar. Comecei a me colocar em primeiro lugar recentemente, tem sido libertador, porém o julgamento não falta, como se eu fosse uma pessoa ruim. É um aprendizado. Fazia muito tempo e eu nem tenho filhos ainda. Eu acho que tem duas coisas, né? Primeiro que nós, como mães, a gente aprende que ser mãe é se doar, ser mãe é padecer no paraíso. Quando a gente pensa em mãe, a gente pensa naquela mulher com o avental, fazendo comida, cuidando das crianças. Então, tem muito a ideia de que mãe é se doar. E se eu tenho, né? Se desde que eu nasci eu cresci com essa ideia de que mãe é me doar,
Ser mãe é se doar. Quando eu penso na minha mãe, é alguém que só se doava. Mãe é se doar, mãe é cuidar do outro, mãe é cuidar do outro. Como que eu vou me permitir cuidar de mim mesma? Se desde que eu nasci eu só escuto nas novelas, nas séries, nos livros, nos diálogos, né, nas conversas, na minha família, se eu só escuto que mãe é se cuidar, que é cuidar, que mãe é cuidar do outro, que mãe é aquela que se doa, que mãe é aquela que dá tudo pros filhos. Se no Dia das Mães a mensagem que a gente escuta é feliz dia daquela que lembra todo mundo de buscar o casaco. Então, se a mãe é a que só cuida do outro, o que eu faço quando eu tenho que cuidar de mim mesma, né? Se o que me disseram, se o que eu aprendi, novelas, livros, séries, discursos, é que mãe é a que olha pro outro, o que eu faço quando eu quero olhar pra mim? E aí vem a culpa. E aí vem a dificuldade, e aí vem todas vocês me dizendo, eu não lembro a última vez que eu olhei pra mim. Porque a gente aprendeu que ser mãe é olhar pro outro. E aí se a gente junta, quem cuida da mãe? Exatamente, Bianca. E aí a gente junta o mãe, que já tem toda essa coisa em volta, com o ser mulher. Porque a mulher é também a que cuida do outro, né? Principalmente na nossa cultura latino, na nossa cultura brasileira, a mãe é a que cuida, a mãe é a que olha pro outro. Aqui, ó, cresci vendo minha mãe se sacrificando pelos outros, ela nunca olhou pra ela. A gente cresce com isso, com essa ideia de mãe, com esse peso de mãe e com esse peso de mulher, né? Que mulher é a que cuida, tem um instinto materno. Não, ela tá cuidando do amiguinho porque olha o instinto materno. Desde que a gente é pequena, a gente ganha boneca pra cuidar, a gente não ganha um kit de cientista, a gente não ganha um carrinho, a gente não ganha um skate, a gente ganha uma boneca, a gente ganha um ursinho, a gente aprende a cuidar desde que a gente nasce. A minha mãe se anulou pelos filhos, então quantas de nós também nos anulamos? Em outras formas, não da forma que há 20, 30 anos atrás as mães se anulavam, mas de outra forma a gente também se anula. E se a gente escolhe não se anular, a gente é julgado e a gente sente muita culpa. Então, tem a sociedade, tem eu mesma, e tem os palpites de todo mundo, e tem a ideia que eu tenho de mãe e de mulher na minha cabeça. Então, como que fica tudo isso? É muito difícil. E aí a gente tem que fazer um exercício consciente de mudar um padrão. Então, se desde que eu nasci e hoje eu tenho 34 anos, eu achava que ser mãe e ser mulher era cuidar do outro, que quando eu via meu avô, por exemplo, eu via meu avô não fazia o prato dele, ele sentava na mesa, o prato chegava, o prato saía, o guardanapo dele chegava, o chimarrão dele chegava depois, ele ia pra sala, minha avó levava o chinelo. Então, eu cresci com essa ideia de que isso é ser mãe, de que isso é ser mulher, né? De que se anular é ser mãe, de que se anular é ser mulher. E eu cresci, e quando a gente cresce e começa os nossos relacionamentos, a gente tende a repetir os modelos que a gente tem, porque a gente não tem outros modelos. Então, até que a gente coloca tudo isso em xeque e resolve ser diferente, é muito difícil. E aí, digamos que tudo bem, tu resolveu ser diferente, tu tem que mudar um hábito. Um hábito que há 30 anos tu tem. Uma ideia que há 30 anos tu tem na sua cabeça. Então é óbvio que isso vai demandar uma energia interna, isso vai demandar uma força, isso vai demandar um esforço consciente muito grande. E aí a gente faz esse esforço por um dia, por 2 dias ou por um momento. E aí dói, e aí vem o julgamento, e aí a gente desiste e volta para o padrão antigo. Então também é tão difícil porque para mudar um hábito é muito difícil. A gente tem que fazer esse esforço consciente durante muito tempo, até que esse comportamento vire nosso novo normal, vire nosso novo comportamento. Como com a pandemia, para usar máscara no começo era horrível, a gente achava que ia morrer com aquele negócio. Hoje parece que se a gente não põe a máscara, a gente tá faltando uma coisa, eu tô pelada se eu não tô com a máscara. Então é a mesma coisa para um novo hábito, para um novo costume, para eu cuidar de mim, para eu olhar para mim. É um hábito que a gente tem que começar, que a gente tem que conscientemente tentar todos os dias até que isso se transforme num novo hábito, né? Até que isso se transforme no nosso novo normal. Faz sentido para vocês? Aqui, ó, sim, eu tenho dificuldade em colocar na prática. Deixa eu ver o que mais aqui.
Outro dia fui fazer compras, deixei as crianças com o marido. Eu me senti péssima, como se eu estivesse abandonando as crias. E é muito engraçado, né, que essa culpa vem muito com as mulheres, não vem tanto com os homens. Em alguns homens sim, mas na grande maioria não. Quando eu faço enquete assim, você já cuidou de você hoje? Os homens, 90% colocam já. As mulheres, a maioria coloca não. Quando a gente fala de culpa, quando eu ponho enquete de culpa, ou quando eu atendo homens ou famílias, né, casais no consultório, eu vou fazer orientação de pais, eu vejo que essa culpa é uma culpa que vem muito carregada na mulher, não vem tão carregada no homem. Então, se a mulher vai fazer compra e deixa a criança com o pai, ela se sente culpada. Mas se o pai vai jogar futebol, ou se o pai vai fazer compra, ou se o pai tem que trabalhar até mais tarde e deixa a criança com a mãe, ele não se sente culpado. Afinal, é o que se espera de uma mãe. E aí o pai que faz diferente é o Rodrigo Hilbert dos pais. É um maravilhoso. Meu Deus, como é um pai maravilhoso. Isso que ensinam pra gente. Que um pai que faz o mínimo é um pai maravilhoso. E uma mãe que faz um monte e olha pra ela um minutinho é uma mãe relapsa, é uma mãe que tá maltratando os filhos, é uma mãe que tá abandonando, é uma mãe ruim. Então a culpa vem muito grande porque é assim que é, porque é assim que a gente é ensinado desde que a gente nasce. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários. Medo dos julgamentos. Não consigo deixar meu bebê de 3 anos com ninguém. Eu não como em restaurante sem os filhos, penso neles o tempo todo. Faz total sentido, total sentido. Tenho dificuldade em colocar em prática. Deixa eu ver uma outra pergunta aqui pra gente seguir conversando. Pera aí. Tomar uma água, gente. Que a minha garganta já vai falhando. Essa aqui, ó, vou mudar os temas e a gente já volta pro autoconhecimento. Psicóloga, fono e oftalmologista, tudo de uma vez só. É muito para uma criança de 7 anos com dificuldade na alfabetização? Eu vou te falar assim, ó, pode ser muito como pode ser pouco, tá? A gente não pode cravar, porque eu não conheço o caso, então seria, inclusive, irresponsável, né, da minha parte, dizer A ou B, porque eu não conheço o caso, mas vamos pensar assim, ó, é muito, com certeza, mas é necessário? Então eu acho que essa é a pergunta que tu tem que se fazer, se é necessário. Porque, por exemplo, uma criança que é diagnosticada com autismo, né, e ela tem 3 anos, por exemplo, a família corre com 1 milhão de atendimentos. É muito, mas é necessário para essa criança, nessa fase da vida dela, para ela conseguir atingir o potencial máximo dela que ela pode atingir? É necessário. Então, ir na psicóloga, ir na fono, ir na oftalmo, tudo de uma vez, é bastante para uma criança que tem a socialização, que tem o tempo livre, que tem as brincadeiras, que tem a escola? É muito. Mas é necessário? Talvez seja, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Não existe resposta padrão, existe cada criança. Então, por exemplo, fazer quimioterapia, fazer radioterapia, tomar um monte de remédio, fazer restrição alimentar, é muita coisa para uma pessoa? É muita coisa. Mas essa pessoa tá com câncer, é necessário? É necessário. Então é um exemplo mais ou menos assim, entendeu? Eu não sei dizer se é necessário ou não necessário. Que é bastante coisa, mas se é necessário tem que ser feito, entendeu? Deixa eu voltar aqui para ver as perguntas. Acredito que na nossa cultura a mãe se anula mais que o pai, com certeza. Estou vivendo para os filhos, o que eu posso fazer? Bom, Suelen, né? Deixa eu voltar aqui só para... O que você pode fazer é se perguntar, né? Perguntar para você mesma se isso como é que eu posso dizer? Se isso tá te preenchendo nesse momento. O que eu quero dizer com isso? Hoje mesmo eu tava revisando uns textos antigos, né, de quando o Theo era bem pequenininho, e nesses textos eu dizia que
desde que ele nasceu até aquele momento que ele tinha 3 meses, 5 meses, 6 meses, eu tinha anulado totalmente a minha vida para ele, mas que eu sentia isso nas minhas escritas terapêuticas, nos meus diários, né? Mas que eu sentia que era isso que ele precisava naquele momento e que era isso que eu, como mãe e como mulher e como pessoa, sentia que eu precisava dar para ele naquele momento. Então, tem alguns momentos da nossa vida que a gente se dá por inteiro pro outro e tá tudo bem, não é um defeito, não é um problema, né? Agora, quando isso começa a vir uma pulguinha atrás da orelha, tipo, eu preciso olhar pra mim, eu tô olhando só pro outro, aí é o momento da gente começar a se policiar e começar a fazer escolhas conscientes, né? Vocês que me acompanham, vocês devem saber que deve fazer um mês, mais ou menos, eu deixei o Theo com muita culpa, não pensem que foi sem culpa. Eu deixei o meu filho com o meu marido e eu fui passar um final de semana inteiro num hotel. Aqui pertinho, porque aqui na cidade, enfim, eu queria ir para outro lugar, então eu fui, sei lá, 50 quilômetros de distância e passei o sábado e o domingo sozinha dentro de um quarto de hotel fazendo o que quer que eu quisesse. Eu dancei, eu vi série, eu trabalhei, eu escrevi nos meus diários, eu tomei banho demorado, eu fui ao mercado com muita paciência e olhei tudo que eu queria. Foi um fim de semana, foi um sábado e um domingo que eu olhei pra mim. Isso faz de mim uma mãe péssima? Eu sou uma mãe que acorda às 5:30 da manhã com o meu filho todos os dias, que eu dou almoço pra ele, que eu faço ele dormir todos os dias. Se eu preciso de um final de semana pra mim, desde que ele nasceu e ele tem 2 anos e 3 meses, e eu vou passar um final de semana comigo mesma, eu sou uma mãe péssima? E se eu preciso disso com mais frequência, ou se eu tenho condições, né, de rede de apoio, condições emocionais, apoio de outras pessoas, de fazer isso com mais frequência, eu sou uma mãe ruim porque eu quis viajar sem o meu filho? Eu sou uma mãe péssima se eu quis olhar pra mim um pouco, se eu faço a minha unha toda semana ou se eu vou pra academia? Pra quem? Pra quem que eu tenho que provar que eu sou uma mãe boa, né? Na verdade, a gente tem que ser uma mãe boa pro nosso filho e pra gente mesmo, porque a gente viveu um tempo, durante muito tempo, os pais viviam só pra eles e as crianças eram como que largadas, né? Se a gente vê, sei lá, na época do descobrimento do Brasil, por exemplo, as crianças, elas eram mini adultos, a criança crescia, crescia, já usava roupa de adulto. O Dom Pedro I, ele foi coisa aqui no Brasil com... fugiu a palavra, gente, perdão. Com 13 anos, não foi? Que ele virou imperador? Uma coisa assim, alguém me corrija se eu tô errada. Então, as crianças eram vistas como adultas desde muito cedo. Depois o jogo virou. Então, primeiro a gente só olhava pro mundo dos adultos e não olhava pro mundo das crianças. Depois o jogo virou e a gente começou a olhar só pra criança e não olhar pro adulto. Então, uma criança que tem que ser atendida, que tem que ser acolhida, que tem que ser amada, que tem que ser respeitada, ela também precisa de uma mãe que se olha, que se acolhe, que se respeita. Então, enquanto a dupla não estiver funcionando, ou o trio, ou enfim, enquanto a família não estiver funcionando, enquanto todo mundo não tiver as suas necessidades emocionais atendidas, não vai estar em harmonia e não vai estar bom para todo mundo. Então não é nem só cuidar do mundo dos adultos e nem só cuidar do mundo das crianças. A gente precisa, de alguma forma, de um meio termo. Todo mundo pode olhar para si, né? Todo mundo pode ter o seu tempo. A criança pode ser acolhida pelos seus pais, ao mesmo tempo que a mãe pode ter um tempo só para ela e o pai pode ter um tempo só para ele. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Isso não quer dizer que tu tá sendo uma mãe ruim pro seu filho, né? Deixa eu olhar aqui o que vocês estão comentando, peraí. Aqui, ó. Já participei de vários cursos sobre parentalidade positiva e por algumas vezes me pego gritando e às vezes dou até umas chineladas, porém fico extremamente mal. O que se sentir extremamente mal quer dizer, né? Quer dizer, é a culpa. Lembra que eu sempre falo, né? Que as emoções, elas são informantes. Então, toda emoção, ela vem para te trazer uma mensagem.
E a culpa materna, que é aquela culpa que a gente estava falando no começo da live, a gente nem pode entender como uma emoção, né? Ela não é uma coisa que vem da gente, é uma coisa que vem socialmente falando. Agora, essa culpa que tu falou aqui pra gente, né? Então, eu faço uma coisa, eu grito e eu bato. Depois eu me sinto culpada. Qual que é a informação? Qual que é a mensagem que essa culpa tá dando pra ti? Essa culpa, ela tá dizendo, tu fez algo que o seu valor ou a tua essência ou o que você acredita não está de acordo. Essa é a mensagem da culpa na maioria das vezes. Então eu grito com alguém e depois eu sinto culpa. O que essa culpa tá me dizendo? Tá me dizendo eu não deveria ter gritado, eu fiz errado em ter gritado, ou eu faço alguma coisa que não é correta nos meus valores e depois eu sinto culpa. O que essa culpa tá me dizendo? Tá me dizendo que o que eu fiz não tá de acordo comigo mesma. Então, primeiro momento, né? Primeiro passo, essa culpa tá te dizendo isso, tá te dizendo que algo não está de acordo com a sua essência, ou com os seus valores, ou com a sua moral. Agora, o porquê que tu fez vários cursos e tu fez várias coisas e ainda assim quando tu vê, tu grita, ou quando tu vê, tu explode. Porque você talvez identificou os teus gatilhos, então você percebeu, ou não, né, mas é importante tu identificar os teus gatilhos, você perceber quais são aquelas coisinhas que te fazem sair do eixo. Então esse é o primeiro passo, né, você perceber. Você aprendeu sobre educação positiva na teoria, no mundo das ideias, aqui. Depois você vem para o mundo da prática, e é um mundo totalmente diferente, o mundo das ideias e o mundo da prática. Quando a gente vem para o mundo da prática, a gente engata nos nossos gatilhos. Então, eu sei, ou eu aprendi aqui no mundo das ideias, que gritar é errado. Mas aqui no mundo da prática, é a única ferramenta que eu tenho. Então, quando eu vejo, eu gritei. Quando eu vejo, eu bati. Quando eu vejo, eu explodi. É muito diferente, né? Esse mundo desse mundo. E por quê? Porque esse mundo, ele tá envolto por quem a gente é. Pela nossa história, pelo nosso jeito de ver o mundo e pelos nossos gatilhos. Então, eu sei que gritar é errado. Mas quando meu filho grita, ou quando meu filho faz birra, ou quando meu filho não me obedece, liga um gatilho dentro de mim que vem com tanta força que quando eu vejo, eu já fiz de volta, eu já gritei, eu já explodi, eu já respondi pra ele. Então, os teus gatilhos e quem você é um mundo totalmente diferente do mundo dos cursos que você fez. Então, não adianta nada a gente ler na teoria se a gente não traz pra prática. E como que a gente traz a educação positiva ou a educação respeitosa pra prática? Conhecendo a gente mesmo, ressignificando a nossa história, lembrando lá da nossa infância. Então, a mãe que eu sou é influenciada pela criança que eu fui, é influenciada pela mãe que eu tive, é influenciada pelos modelos que eu tive de mãe, de cuidadora, de vó, de professora. Se eu não olhar para tudo isso que está aqui dentro de mim, eu fazer um curso de parentalidade não vai me ajudar a chegar lá. Eu entendo no mundo das ideias, mas eu não entendo no meu mundo, com a minha lente, com as minhas verdades, com as coisas que eu vivi. Então, muitas vezes, o primeiro ponto é a gente olhar pra gente. Não existe educação sem a autoeducação, exatamente isso. Se eu não olho pra mim, se eu não olho pra minha história, se eu não ressignifico o que eu vivi, as minhas marcas, as minhas dores, se eu não olho pra tudo isso, aquilo que eu tô estudando, muitas vezes só serve pra me gerar culpa. Porque essa é a minha história, esses são os meus modelos. E o que eu tô lendo aqui é um mundo totalmente diferente. E eu não consigo chegar nesse mundo, porque, veja, ele tá lá em cima. E quando eu não chego nele, mas eu desejo chegar nele, mas eu não conheço o meu mundo aqui, a culpa vem com tudo. É óbvio que vem com tudo, entendeu? Então, o primeiro passo começa aqui, começa na autoeducação. E outra coisa, eu acho que é bem importante da gente conversar, é entender que a gente estuda a educação positiva. Eu vi que alguém perguntou aqui sobre firmeza na educação positiva, né? Daqui a pouco eu volto para a pergunta. Então, tem toda a teoria, mas cada mãe é uma mãe, cada história é uma história. Então, a gente não vai pegar um livro e vai aplicar esse livro assim, ó, do começo ao fim. A gente não vai, porque a gente tem a nossa história, a gente tem os nossos limites e a gente tem os nossos valores.
A gente não consegue aplicar tudo como se viesse e colocasse um chip na nossa cabeça e pronto, agora eu faço tudo aquilo. Não é assim que funciona. Eu acho que o caminho mais coerente é a gente se conhecer, a gente conhecer a nossa história, a gente ressignificar a nossa história, a gente entender onde é que dói dentro da gente e depois a gente pensar como a gente quer ser como mãe. E aí quando a gente pega esses modelos prontos, né, da internet, do Instagram, é muito fácil porque parece que tudo flui tão bem, flui tão perfeitamente, é tão lindo e ela tinha uma dificuldade, ela conseguiu vencer e agora ela é uma mãe maravilhosa e eu não consigo ser uma mãe maravilhosa. E aí a gente começa a entender a melhor mãe que eu posso ser, dentro dos meus valores, dentro dos meus limites. Qual é a melhor mãe que eu posso ser? Então, eu acho que tudo começa na gente conhecer a gente mesmo. E é um mergulho profundo e é um mergulho que na maioria das vezes a gente não tá muito disposto a fazer, porque é claro, é muito mais tentador a gente comprar um curso que vai nos ensinar a ser mãe, comprar um manualzinho que vai ensinar tudo que a gente precisa fazer. Mas não é exatamente assim que funciona na prática. Por isso que muitas vezes a gente compra e só se frustra mais, e só sente mais culpa, e só se sente mais inadequada ainda. Tá fazendo sentido pra vocês, gente? Como é que tá? Contem pra mim. Eu separei mais algumas perguntas aqui. Me contem se tá fazendo sentido. Eu tinha uma da culpa aqui que tava muito interessante. Espera aí, gente. Aqui, ó. Eu me sinto muito culpada em manter a individualidade. O marido apoia, ele divide tudo, mas ainda assim eu me culpo. Mais alguém aí é assim? Tem rede de apoio, mas ainda assim se sente culpada quando consegue pegar um tempinho pra si ou quando resolve olhar para a própria individualidade? Contem aqui pra mim um pouquinho. Legal saber que tá fazendo sentido pra vocês. Meu Deus, gente, acho que meu filho acordou. Acho que tô ouvindo ele gritar. Vocês estão ouvindo? Bom. Vamos falar da culpa aqui, né? Desse me sinto culpada. O que eu indico, né? Se você se sente muito culpada, então eu entendi que eu tenho que olhar pra mim, eu entendi que eu tenho direito, mas quando eu vou pra prática eu travo. A culpa vem de um jeito que ela me trava 100%. Primeiro, gente, conversem com a culpa de vocês. Sinto muita culpa de uma coisa, sinto muita culpa de ir pra academia, sinto muita culpa de ter um final de semana pra mim, sinto muita culpa quando eu deixo meu filho com meu marido e digo se vire que agora eu vou descansar um pouco. Conversa com a culpa, literalmente, como se ela fosse uma pessoa, tá? Se precisar pegar uma almofada pra fingir de culpa, faz. Se você prefere fazer de olho fechado, só mentalizando, faz. Se você prefere escrever uma carta pra culpa, querida culpa, blá, 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 faz a carta. A carta é poderosíssima, gente, é poderosíssima. Então, conversa com essa culpa, vê o que ela tem pra te dizer. Escuta, né, de mentirinha, mas escuta o que essa culpa tem pra te dizer. Fala tudo o que tu tem pra dizer pra essa culpa. E num segundo momento, duvida dela. Então tem uma técnica que a gente usa muito na terapia, que é a técnica do porquê. A pessoa perguntou aqui, ó, me sinto muito culpada em manter a minha individualidade. Por quê? Aí algo vai aparecer, que cada um vai aparecer na sua própria história, né? Porque eu acho errado cuidar de mim. E aí tu pergunta de novo, por quê? E aí lá vai vir uma resposta, porque a minha mãe dizia que era errado uma mulher que cuida de si mesma. Tá, chegamos numa crença, né? Chegamos de onde veio. Aí você pergunta pra você mesmo, mas por quê? Por que é errado?
E aí você vai indo, vai indo, vai indo, até que você chega no centro da questão. Quando você vai esmiuçando, né, todos os porquês das coisas, você vai chegar na questão central, da onde tá vindo essa culpa, o porquê que essa culpa tá chegando em ti, ou o que alguém te disse que fez tu sentir essa culpa tão grande para sempre. Essa técnica do porquê a gente pode usar para tudo, assim, ó. Quero me separar do meu marido, mas por quê? E quando vai chegar num momento, não tô dizendo que o porquê vai acabar, mas vai chegar num momento que a gente vai entender exatamente o porquê. E quando a gente entende exatamente o porquê, a gente pode lidar com isso. A gente pode trabalhar com isso, a gente pode entender de uma forma um pouco mais ampla, né? Da onde tá vindo essa culpa, o porquê que essa culpa existe e que mensagem que ela tem para te dar. Quando eu deixo meu filho com alguém, eu mando mensagem de 5 em 5 minutos para saber como está e o que tá fazendo. Quando eu fui pro hotel, eu tinha vontade nos primeiros minutos, meu Deus, o que o Theo tá fazendo? Será que ele comeu? Será que ele isso? Será que ele aquilo? E aí eu me policiei e chegou um momento que eu nem lembrava que o Theo existia, entre aspas, né? E aí veio a culpa, tipo, meu Deus, como é que eu não tô sofrendo porque eu tô longe do meu filho? E aí quando eu lembrei disso, eu pensei, sim, ele tá lá com o pai dele é tão responsável por ele quanto eu. Se precisar de alguma coisa, eles vão me ligar, eu tô com o meu celular 100% do tempo. E aí eu consegui, mas é um esforço consciente que a gente faz de minuto a minuto, de pouquinho em pouquinho, né? Teve mais uma aqui, ó, deixa eu ver. A culpa está me arrebentando por eu não conseguir ter paciência com minha filha de 21 anos e querer ser a melhor mãe para o meu filho de 1 ano e 7 meses. Vanessa, tenta conversar com essa culpa. O que essa culpa tá te dizendo? Eu não entendi se tu tá tendo comportamentos diferentes com os 2 filhos ou se tu tá achando que tem comportamentos diferentes com os 2 filhos. Então, usa essa técnica do porquê. Mas por quê? E talvez tu consiga esmiuçando e abrindo isso e entender o porquê que a culpa tá te matando ou o que essa culpa tá querendo te dizer. Será que tu tem que olhar mais para sua filha de 21? Será que tá tudo bem, né? Uma criança de 1 ano e 7 meses, ela vai precisar mais de cuidado e de atenção no dia a dia, né? Atenção plena, do que um adulto de 21 anos. Então, vai esmiuçando isso até tu tentar chegar numa resposta. Gente, eu tinha mais algumas perguntas aqui. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma separadinha aqui. Se alguém tiver mais alguma, vocês podem mandar pra mim. Aqui, ó, gente, da Rafaela. Meu filho não pode ouvir um não que já desata a chorar. Como que eu resolvo? A gente tem que entender, né, quantos anos tem seu filho, porque crianças até uma certa idade, elas têm muita dificuldade com o não. A gente tem que entender como é esse não que você diz pra ele, se é um não agressivo ou se é um não mais ou menos. A gente tem que entender, Rafaela, quantos nãos essa criança escuta por dia. O que eu quero dizer com isso? Quando a criança ela tá num ambiente, que é um ambiente, né, que nada ela pode pegar, que nada ela pode fazer, que ela só escuta não. Não mexe aqui, não pega ali, não faz isso, não faz aquilo, agora não. A criança tende a ficar muito mais reativa em relação aos nãos. Então tende a deixar ela ou mais chorosa ou mais agressiva. É super normal. E aí quando a gente começa a cuidar desse ambiente, a ser um ambiente que essa criança ela tem o cuidado, né? Ela tem o atendimento da mãe dela, ou do pai dela, ou dos cuidadores, por algum período de tempo. Então, ela tá tendo atenção. Ela tem um ambiente, que ela tem um espaço livre, né? Um ambiente preparado para essa criança brincar. E em alguns momentos do dia ela escuta não, tudo bem que até uma certa idade, principalmente até os 3 anos e meio, ela vai se revoltar, muitas vezes ela vai se desregular porque ela não consegue fazer diferente, mas é uma desregulação um pouquinho mais contida
do que a criança que só escuta não. Porque se a criança que só escuta não, ela tende a responder com muito mais agressividade, com muito mais choro, com muito mais explosão, porque, ela não pode fazer nada. Então, cuida do ambiente, cuida de quantos nãos ela escuta por dia, se ela tem um ambiente que ela tem liberdade para fazer e querer o que ela quer. E pensa, cada vez que tu tem que dizer não para essa criança, se é um não necessário. Por exemplo, o Theo, ele tá querendo agora comer sozinho. Ele quer muito comer sozinho. Ele vai comer sozinho, ele suja tudo em volta dele. A colher vai longe da boca, metade da comida cai no chão. Eu tenho vontade de dizer não? Tenho vontade de dizer não. Mas é importante, nessa fase do desenvolvimento dele, que ele suje. E depois eu comece de pouquinho em pouquinho, ensinar ele a limpar e ajudar ele com a coordenação motora e deixar que ele experimente isso, é importante para ele, né? Então, pensa cada não que você vai dizer para ele. Primeiro, se tu tá dizendo de maneira respeitosa, então eu tô dizendo não de uma forma tranquila, ou é a minha raiva que tá dizendo não para essa criança? Porque se é a tua raiva, se é a tua impaciência, a criança já não vai aceitar bem. É como quando a gente tá brigando com alguém, ou quando alguém irritado vem conversar com a gente e a pessoa fala grosseira. A gente já não aceita bem, porque já vem grosseiro. Então, primeiro, se é respeitoso esse não que você está dizendo. Depois, se ele é necessário. Se não é necessário, se depois você pode limpar a mesa ou ensinar ele a limpar e tá tudo bem, não diz o não, né? O quanto menos não a criança ouvir, e eu não tô dizendo pra gente ser permissivo e deixar a criança fazer tudo. Eu tô dizendo que tem processos que são importantes pra criança e que ela vai errar. E quando a criança se sente num cantinho, só ouvindo não, 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 ela vai ser menos colaborativa, ela vai ser mais agressiva e ela vai ter mais explosão emocional. Então pensa se os nãos que tu tem dito são nãos necessários para essa criança. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui. Aqui, ó, da Raquel. Eu tomo muito cuidado com o não, porque eu cresci ouvindo não pra tudo e não foi bom. É só pensar a gente enquanto adultos, né? Pensa a gente vivendo num ambiente que a pessoa só diz não, ou só diz que tudo que você faz tá errado, que tudo que você faz é inadequado. Ou você vai ser reativo e vai responder essa pessoa, ou você vai se encolher e vai de alguma forma ser submisso, né? Você vai se encolher e dizer amém pra tudo. São mais ou menos esses dois caminhos que a gente acaba tomando. Então, cuidar muito com os nãos que a gente fala para criança e, claro, né, principalmente para crianças menores, sempre que a gente falar no positivo, é melhor para a criança. Então, ao invés de dizer não sobe no sofá, a gente diz deixa os pés no chão. Porque ao invés da gente dizer para a criança o que tu tá fazendo é errado, você tá orientando a criança para uma coisa que ela pode fazer. Então, é muito mais fácil para a cabecinha dela entender e para o comportamento dela ser positivo, se você também fala no positivo. Deixa eu ver o que mais aqui, gente. Pera aí. Aqui é a Cauane, ó. Culpa de perder a paciência, sendo que sei que o comportamento do meu filho de 2 anos e 6 meses é esperado, mas eu acabo gritando e já cheguei a dar palmada depois do choro. Sei que estou errando, mas não estou conseguindo melhorar. Talvez nessa hora que tu percebe que é da idade, mas que tu não consegue fazer diferente, tu tem um mantra para você dizer para você mesmo, que vai te ajudar a dar esse passo atrás e controlar o grito ou controlar a palmada, vai te ajudar. Então, por exemplo, assim, o Theo, eu já dei esse exemplo, né? O Theo, ele acordava de madrugada. Eu sabia que ele não acordava de propósito, mas era um gatilho pra mim e eu ficava muito irritada. Eu inventei um mantra pra mim mesma. Eu dizia, é só uma criança que não consegue dormir. Quando eu dizia, é só uma criança que não consegue dormir, eu conseguia dar um passo atrás, eu conseguia entender a situação com empatia, né? Eu conseguia olhar para aquilo com os olhos dele e conseguia, de alguma forma, agir diferente. Então, se você já percebeu que o que ele está fazendo é adequado para a idade dele, mas ainda assim aquilo funciona com um gatilho, talvez possa te ajudar a tu ter um mantra para tu dar esse passo atrás e mudar o comportamento. E aí, lembra daquilo que eu falei no comecinho da live, né?
A gente faz o que a gente faz há muito tempo. E cada vez que a gente vai mudar um hábito, é um esforço muito maior que o nosso cérebro vai fazer para trilhar esse novo caminho e agir diferente. Então, sim, é difícil. Esse mantra, contar até 10, sair da sala, respirar, enfim, essas técnicas vão te ajudar a dar esse passo atrás e conseguir agir diferente. Da próxima vez, tu consegue fazer diferente, porque tu aprendeu a dar um passinho atrás e respirar e dar esse tempo pro seu cérebro pensar, eu não quero mais gritar, eu não quero mais bater, mas eu não sei o que fazer. Tu dá esse passo atrás e o teu cérebro consegue, de alguma forma, endereçar o comportamento diferenciado, entendeu? Então, respirei, não gritei. Agora eu posso falar com calma, por exemplo. Tenta esse mantra aí, eu acho que ele pode te ajudar. Cada um vai ter o próprio mantra, né? O Theo, quando ele acordava de madrugada, eu dizia: é só uma criança que não consegue dormir. Você pode pensar, é só uma criança, ou tá tudo bem, ou eu não vou gritar. Pensa num mantra que funcione pra você. Depois tu vem aqui no direct e me conta se funcionou, tá? Meu filho... Gente, já tá acabando a nossa 1 hora. Tô bem cansada já. Vou responder mais uma. Mas amanhã, de novo, 8h30 da noite, a gente vai ter mais uma live de perguntas e respostas. Já já eu vou abrir uma caixinha de pergunta para vocês irem colocando essas que eu vou respondendo aqui. E o que mais aparecer a gente vai respondendo, tá? Mulher, primeira vez que participo de uma live sua e tô apaixonada na forma de você falar e explicar as coisas com tanta clareza. Fico muito feliz. Amanhã a gente tem outra, depois de amanhã a gente tem outra. Semana que vem e na outra a gente vai ter uma sequência de lives mais técnicas com começo, meio e fim, porque essas lives de pergunta e resposta, os assuntos pipocam muito, né? Então, cola aqui com a gente, Elô, que vai ter bastante coisa aparecendo, tá? Deixa eu responder essa última aqui, ó. E aí amanhã a gente continua. Da Dai, né? Acho que é Dai. Meu filho de 2 anos e 5 meses, quando tá nervoso, eu falo que não deve fazer algo, ele bate em mim. Como lidar? É um comportamento super comum ainda nessa fase, porque as crianças, elas não controlam, elas ainda não conseguem, nessa idade, né, 2 anos e 5 meses, nem tolerar a frustração e nem conter a explosão emocional. Então, quando ela sente raiva ou quando ela sente a frustração, aquilo toma o corpinho dela de um jeito que ela ainda não consegue controlar o impulso e fazer diferente. Ela não consegue, não é uma coisa de ela não quer, ou ela tá fazendo manha, ou ela tá me manipulando. Cerebralmente, ela ainda não consegue fazer diferente. Então, esse é o primeiro ponto. Depois, o corpinho dela é inundado, né, pelos hormônios, que também o corpo, né, de um adulto vai ser quando a gente sente raiva, quando a gente sente frustração. Mas a criança, nessa idade, até mais ou menos os 4 anos, ela não consegue acessar as ferramentas para fazer diferente. Então aquilo aquilo toma ela de um jeito tão forte que tudo que ela consegue fazer, toda ferramenta que ela tem, é bater, ou gritar, ou chorar, ou se jogar no chão. Então o que a gente pode fazer nesse momento quando a criança bate na gente? Primeiro é a gente ter muito consciente na nossa cabeça que é isso que essa criança de 2 anos consegue fazer. Que não é isso que ela vai conseguir fazer com 3, que não é só isso que ela vai conseguir fazer com 4 e que ela não vai virar necessariamente um adulto delinquente que vai bater na mãe na adolescência, porque com 2 anos ela não consegue. É um processo, né? Assim como a criança de 8 meses não consegue andar e a gente não diz pra ela vai ser um adulto que nunca vai andar, a criança de 2 anos não consegue controlar a própria explosão emocional. Isso não vai fazer dela necessariamente um adulto que não consegue controlar a explosão emocional. Agora, para a questão do bater, a gente pode segurar com firmeza e gentileza a mãozinha da criança ou o corpinho da criança. E o mínimo de palavras que a gente usar para ela, melhor. A gente vai dizer assim: você não vai me bater. Aí você pode dizer para sua criança: eu tô vendo que você tá brabo, você não vai me bater. E isso basta. Se você precisar segurar um pouquinho mais o corpinho dela,
até que ela acalme, tudo bem. Se ela não quer, né? Claro que a criança não vai querer que tu segure ela. E se tu soltar e ela ficar, tudo bem. E aí você só repete isso pra ela. Na hora da explosão emocional, o cérebro pensante da criança e também o nosso na hora da nossa explosão, né? Ele não tá pensando. Então alguém tá gritando contigo, não adianta trazer pro racional que o nosso cérebro racional, que o nosso córtex pré-frontal, ele não vai estar funcionando, ele não tá ativo naquele momento. Então, tudo que tu quiser fazer de palestrinha, de explicar, de conversar, a criança não vai dar conta. Então, o mínimo de palavras possível, conter o corpinho dela, e aí você diz, você tá com raiva, tudo bem, eu não vou deixar você me bater. E espera a criança se acalmar. Cada criança tem o seu jeitinho, né, para fazer a corregulação emocional, que o adulto vai ajudar ela a se regular, a corregular a emoção dela. O Theo é abraço. O Theo vai ter uma explosão emocional, eu digo pra ele assim, tu quer um abraço? Ele me abraça e chora, ou grita, ou esperneia e passa. Tem criança que não gosta do abraço, tem criança que quer ficar sozinha. Então, cada criança vai ter o seu jeitinho. Você tem que descobrir o jeitinho do seu filho e o seu, respeitando você e respeitando seu filho. Mas, basicamente, entender que a criança não vai dar conta de regular a própria emoção sozinha, que ela precisa de você, que isso é normal nessa idade. E depois é você segurar o corpinho dela e usar com o mínimo de palavras possíveis e explicar pra ela que ela não pode bater, mas que tá tudo bem ela sentir o que ela tá sentindo. É basicamente isso, tá? Gente, o que eu tinha planejado pra vocês era isso. Eu acho que faltaram 2 perguntas, eu tinha até anotado aqui, mas amanhã eu volto pra elas porque a nossa 1 hora já vai acabar. Quero agradecer muito a presença de vocês hoje e amanhã, 8h30, a gente tem outra, tá bom? Boa noite!